Saudações, queridos alunos. Estou aqui mandando a primeira parte dessas aulas de psicofarmacologia que vão tratar dos antipsicóticos. Os antipsicóticos são chamados também de neurolépticos. Nós vamos fazer essa aula dividida em duas partes. A primeira parte vai tratar dos aspectos mais históricos, dos aspectos mais químicos e fisiológicos dessa medicação, e a segunda parte vai trabalhar mais a questão da instrumentalização e uso do medicamento, tá? Para que vocês tenham uma ideia mais próxima de como usar, de como a psiquiatria usa medicamento, quais efeitos colaterais que a gente vai ter quando observar que o paciente vai usar a medicação e o que a gente pode aconselhar para esse paciente ou como a gente pode entender melhor esses efeitos colaterais e explicar isso para o paciente. Nós temos aqui, falando um pouco sobre o aspecto histórico, né? Nessa noção introdutória, nós vemos que muitos métodos foram tentados ao longo da história para tratar a psicose. Muita coisa mesmo, né? Banhos. Isso vocês já viram na história da psiquiatria, na história da saúde mental, vocês já viram isso de monte aqui no curso. E a unanimidade é que vários métodos foram tentados, mas nenhum eficaz. Realmente, o que foi eficaz foi a eletroconvulsoterapia, o ECT, e os neurolépticos, que só vieram agora nesse século passado, quer dizer, no século passado, e que perduram até hoje. Tá? O ECT, ele hoje ainda é usado, pasmem, né? Ele é usado, mas como coadjuvante dos neurolépticos. Então, a primeira abordagem de tratamento para a psicose, no caso aqui a esquizofrenia, tem-se o neuroléptico, né, o antipsicótico. E, posteriormente, né, se o antipsicótico não consegue ter um poder de ação naquele indivíduo, naquele momento, naquela crise, aí é optado por usar a eletroconvulsoterapia para ajudar, para ampliar o espectro de atuação do neuroléptico. Então, ela por si só não vai fazer não vai fazer diferença não, ela faz diferença, mas ela por si só não é tratamento. Mas ela auxilia, ela potencializa o poder do neuroléptico no tratamento da psicose. E isso é bastante usado, tá? A gente pode achar que não, mas é bastante usado em casos nos quais assim, a crise perdura há muito tempo, aquele paciente não consegue sair da crise, ele continua muito grave, então é tentado o ECT. Aí nós vamos para os neurolépticos, né? Até 1950 não tínhamos antipsicóticos, não existia antipsicóticos. Então isso é muito recente. O tratamento neuroléptico com psicótico para psicose é muito, muito recente. Né? Então, em 1950 foi descoberto o primeiro neuroléptico, que foi a clozapina, a clorpromazina, que é o Ampliquitil, o medicamento de referência. Né? Essa clorpromazina, é que depois vocês vão ver que nós temos a clozapina. A clorpromazina, hoje, ela é usada ainda, né? Os neurolépticos de primeira geração ainda são usados, mas com algumas ressalvas. E eu vou dizer por quê. Vocês vão poder perceber a hipótese dopaminérgica da esquizofrenia. Então, nós temos aí o quadro esquizofrênico como o básico para o tratamento da psicose, né?
É claro, temos outras psicoses que também usam antipsicóticos, mas a base mesmo de trabalho é a esquizofrenia. Aqui existe algumas hipóteses para serem levantadas. Primeiro, a hipótese mais aceita hoje, uma das mais aceitas hoje, é que a maior liberação de dopamina aumenta a dopamina circulante a ponto de provocar sintomas positivos. Depois eu vou dizer para vocês o que é sintomas positivos. Então, a psicose nada mais seria do que a abundância, a inundação de alguns pontos do cérebro do paciente com dopamina. Essa inundação, né, da dopamina faz com que a oferta de dopamina seja muito grande e que exista muita informação circulante nesses pontos onde nós temos um certo receptor de D2, que seria de dopamina, né? Os receptores D são receptores para dopamina. D2, D1, D3, D4, D5. Mas nesse caso, tá, da esquizofrenia, tem-se a hipótese de que o receptor mais indicado, no caso da psicose, é o receptor D2. Tá? Também existe a possibilidade de provocar a esquizofrenia. Como vocês estão vendo aí, ó, o uso da anfetamina, o uso exorbitante de anfetamina, o excesso, né, aumenta excessivamente a atividade dopaminérgica também, que pode, né, em algum momento, causar uma psicose tóxica. Aí nós temos sintomas esquizofreniformes, esquizofrenia paranoide. Então, quando eu tenho doses muito altas de algum medicamento ou de alguma substância que foi ingerida, por exemplo, anfetamina, por exemplo, algum alucinógeno, por exemplo, anfetamina mesmo, aquelas medicações que se usa em academias e tal. Se existe doses altas e repetitivas, pode desencadear uma psicose tóxica. Aí nós temos os sintomas, né? Esses sintomas, eles vão ser quase que equivalentes à esquizofrenia paranoide, que são sintomas paranoides, né? Agitação psicomotora, alucinações auditivas e visuais e tal. Ali nós temos, embaixo, nessa lâmina, nós temos que o Parkinson, né, ele acaba encontrando. Dr. Parkinson, nas suas pesquisas, ele iniciou um tratamento com a L-Dopa. Não sei se vocês estão lembrando, mas se vocês buscarem no caderno de vocês, nós falamos sobre a L-Dopa, que é com a formação da dopamina. A L-Dopa mais tirosina, depois formação de dopamina. Vocês vão lembrar disso, dessa cadeia, né? Então, o tratamento com a L-Dopa aumentava a formação da dopamina. O que para ele entendia né, ele entendeu que era o tratamento para o Parkinson, que é a síndrome parkinsoniana que nós conhecemos hoje, né? Levou o nome dele. Só que, ao mesmo tempo, ele viu que alguns pacientes desenvolviam sintomas psicóticos, alucinações, delírios, agitação psicomotora. Então, ele começou a perceber que o medicamento que acelera a formação de dopamina nos núcleos nigroestriatais, que é a área onde o Parkinson atua, o núcleo do Parkinson, né? Nós podemos provocar sintomas psicóticos. Então, se eu inibir a dopamina nesse lugar, eu posso diminuir a ação antipsicótica, né? Diminuindo
atividade da dopamina no sistema nervoso central, eu diminuo alguns sintomas psicóticos. Isso foi encontrado e essa hipótese formou os primeiros medicamentos, tá? Eu vou explicar mais para frente para vocês. Então, por que é chamado neuroléptico, né? Porque ele atua diretamente no sistema nervoso central, tanto causando a sedação, quanto causando a inibição de delírios e alucinações. Como que isso acontece, né? Ele vai inibir os neurônios, as sinapses, nas vias dopaminérgicas. O que seriam essas vias dopaminérgicas? Elas se localizam em 3 pontos, 3 regiões distintas. A substância nigra, no sistema extrapiramidal, a área tegmentar ventral e o hipotálamo. Então, o neuroléptico, ele pretende atuar nessas 3 regiões. Mas, quando se pensa na atuação desse neuroléptico, principalmente com relação à substância nigra, nós temos um aumento, um efeito colateral, que seria o aumento da síndrome parkinsoniana clássica e também o aumento da secreção da prolactina. Hiperprolactemia. Por quê? Porque com a diminuição da oferta de dopamina na substância nigra, tá? No sistema extrapiramidal, nós temos uma dificuldade de sinapses nesse lugar, nesse sistema. Isso faz com que ele não haja de forma a controlar os movimentos. Então, ele falha na hora de controlar os movimentos. Essa síndrome extrapiramidal, que é causada pelo uso excessivo, né, que chama impregnação neuroléptica ou síndrome extrapiramidal, ela tem um efeito de hipercinesia ou hipocinesia, rigidez muscular, dificuldade de caminhar, dificuldade de se locomover, tremores bem assim, como o Parkinson mesmo, aquele tremor que a mão fica contando dinheiro, né? Lembra dessa? A pessoa fica lá com a mão contando dinheiro e começa a tremer mandíbula, tremer membro superior, membro inferior. Então, esse tipo de sintoma acontece quando eu tenho a impregnação neuroléptica, ou seja, um exacerbado efeito do neuroléptico na substância nigra. Isso é muito importante para a gente na prática, porque hoje nós temos poucos psiquiatras que prescrevem esse tipo de medicação. Só que se sabe que são medicações muito efetivas nos sintomas positivos. Eles atuam muito fortemente em sintomas positivos, ou seja, eles conseguem diminuir muito os delírios e alucinações. Mas, por outro lado, eles causam essa síndrome, essa impregnação, que é extremamente complicada, extremamente nociva. Com o uso contínuo, né, desse tipo de medicamento, que são os neurolépticos de primeira geração, você tem um caso crônico, tá, de impregnação e de efeito extrapiramidal, que isso não é revertido. Com o passar do tempo, a pessoa fica com esses movimentos e não consegue sair desses movimentos, parar com esses movimentos. Se vocês visitarem o CAP, se vocês visitarem algum local de saúde mental, vocês vão ver que quem tem muitos anos de tratamento, quem tem mais de 40 anos hoje, diria que mais de 50 anos hoje, já usou muito esse tipo de medicamento, que seria a clorpromazina, desculpa, é o Ampliquetil, e também o Aldol, o Aloperidol, vamos falar mais para frente. Essas pessoas, elas apresentam esse tipo de tremor por efeito colateral contínuo e crônico, uso crônico desses medicamentos, tá? Então, vocês vão ter contato com isso lá no estágio. E eu espero que vocês identifiquem isso quando vocês
virem, né, esse tipo de fenômeno, tá? Então, adiantei algumas coisas dessa lâmina, né? Que o uso contínuo, você tem o agravamento da síndrome extrapiramidal, tem aí para vocês anotarem, inclusive. E aí, gente, foi desenvolvido um segundo medicamento que é um dos mais clássicos na história da esquizofrenia, que é o Aldol, o haloperidol, tá? Ele é amplamente usado, ainda é usado. É claro que dependendo da classe social, econômica daquele paciente, porque o Aldol, ele é muito eficaz, todo mundo sabe que ele é super eficaz, a psiquiatria usa amplamente e tal, mas ele é extremamente barato, é extremamente comum, mas causa muitos efeitos colaterais, tá? Porque ele ocupa 95% dos receptores D2. Ele antagoniza 95% dos receptores D2. Então, isso significa que, por efeito retroativo, né, ele também inibe a síntese de dopamina, mas intracelular, mas ele tem um amplo espectro de atuação. Então, ele pode-se dizer que seria o mais forte dos antipsicóticos para os sintomas positivos, que são delírios e alucinações. Então, ele tem uma eficácia muito grande, mas ele também tem um efeito avassalador com relação à síndrome extrapiramidal. Porque as pessoas que usam Aldol, elas necessariamente vão ter tremores, dificuldade de locomoção, esse movimento das mãos de contar moedinha, né? Isso que a gente vê no Parkinson. E existem outros neurolépticos hoje de ação mais eficaz, quer dizer, não mais eficaz, tá? Não existe mais eficaz que o Aldol, mas tem uma ação tanto nos sintomas positivos, que são os delírios e alucinações, quanto nos sintomas negativos, que são o embotamento afetivo, a depressão, tá? Esses medicamentos foram classificados como antipsicóticos de primeira geração. Então, eu tenho primeira geração, dois emblemáticos que vocês não podem esquecer: haloperidol, o Aldol, e a clorpromazina, que é um apliquetil. Esses dois nomes precisam ser lembrados, tá? Então, primeira geração, Aldol, apliquetil, haloperidol, clorpromazina, certo? E lembrem sempre de relacionar esses dois medicamentos com receptores D2, que são receptores de dopamina, ok? Vocês vão ver no texto que isso está bem explicadinho lá. Então, para a primeira geração, nós temos a teoria da esquizofrenia como a teoria dopaminérgica, que para a primeira geração é a mais relevante. Então, nós temos, na primeira geração, um aumento, né, da produção de dopamina, uma inundação dos centros extrapiramidais, das vias dopaminérgicas, do neurônio, da catecolamina dopamina, e essa ação do antipsicótico, do neuroléptico, acontece porque a dopamina é retirada da fenda sináptica pela recaptação do neurônio pré-sináptico. Então, veja no quadro aqui embaixo, o antagonista D2 alivia a psicose. Uma superestimulação causa psicose. Superestimulação do sistema límbico pelo estresse, pelo dia a dia, pelos impactos, traumas e tal, que aquele sujeito pode ser acometido, ou por ingestão exacerbada de alguma substância, pode superestimular e causar psicose, tá? Do sistema anímico e do estriado, que seria a substância nigra, tá? Então, se eu tenho uma inundação de dopamina, produção maior de dopamina, nesses dois ambientes, nesses dois locais, eu tenho um aumento da psicose. Se eu tenho uma diminuição, tá, desse espectro de quantidade de dopamina exposta dentro
desses núcleos, eu tenho uma diminuição, porque aí está faltando do outro lado ali uma diminuição dos efeitos, né, da psicose. E eu tenho o que está escrito ali, causa EPS, tá? Que está em inglês, na verdade, mas causa síndrome extrapiramidal. Então, a diminuição da dopamina nos núcleos estriatado, no núcleo estriatado, na substância nigra, eu tenho um aumento da síndrome extrapiramidal. Então, quando eu tenho uma diminuição do sintoma psicótico pela diminuição da oferta de dopamina, eu tenho um aumento dos sintomas extrapiramidais, porque eu diminuo a oferta de sinapses dentro desses núcleos dopaminérgicos, tá? Aqui está falando, aqui embaixo vocês estão vendo aqui um raminho subindo com o neurotransmissor serotonina, tá? 5-HT. 5-HT, sempre lembrem que ele se refere às vias serotonérgicas ou à serotonina. Então, onde tem 5-HT, eu leio serotonina. Onde eu tenho DA, eu leio dopamina. Esses raminhos aí que estão subindo, é que, nesse caso, quando eu tenho a ação do antipsicótico, eu tenho uma diminuição das vias serotonérgicas. Então, os neurônios, o neurotransmissor serotonérgico, ele começa a ficar mais raro nessa teoria, tá? Então, isso explica também que os efeitos extrapiramidais também atuam aumentando os efeitos nos sintomas negativos. Então, eu tenho o sintoma positivo, que é alucinação e delírio. Isso é contido no neuroléptico. Só que os neurolépticos de primeira geração, eles diminuem também a oferta serotonérgica. E isso faz com que a pessoa deprima. Então, quando a pessoa, vocês vão ver, tá? Quando a pessoa que toma o Aldol tá bem das alucinações do delírio, poxa, ó, não tem mais delírio, não tem mais alucinação, a pessoa tá bem. Ela tá deprimida, tá mal, tá embotada, não quer ver ninguém, não quer fazer nada. Vocês vão ver isso lá no CAPS. A pessoa tá, na verdade, com efeito colateral, né, do Aldol. E aí, geralmente, o que a psiquiatria faz? Se é necessário colocar Aldol, eles já colocam um antidepressivo, que é um inibidor da recaptação de serotonina, porque aí a serotonina fica mais livre e consegue atuar no sistema nervoso central. Tá? Então, geralmente são feitas essas duas medicações. Uma medicação que é o antipsicótico, né, da primeira geração, tá? Sempre da primeira geração. Da segunda geração, ele já trabalha de outra forma. A gente vai falar sobre ele mais para frente. Então, sempre lembrem, tá? O sistema nervoso, sistema dopaminérgico, na primeira geração, tá? Nos neurolépticos de primeira geração, eu tenho a hipótese dopaminérgica e eu tenho uma queda serotonérgica. Isso faz com que eu tenha diminuição do sintoma positivo e aumento do sintoma negativo. Então, a pessoa fica livre do delírio, mas acaba ficando deprimida. E isso nos neurolépticos de primeira geração. Sempre lembrem disso, tá? Então, agora nessa lâmina, nós temos exatamente o que são sintomas positivos. Aí nós temos os sintomas positivos: delírios, alucinações, distúrbios de pensamento, né, verborragia, agitação, catatonia, discurso e comportamentos desorganizados. Nós temos um discurso recortado, o discurso meio confuso, sabe? E nós temos respostas emocionais incongruentes. Então, por exemplo, a pessoa está falando sobre a morte do pai e começa a rir sem parar, né? Você tem
um descolamento aí do emocional no conteúdo do pensamento e da fala. Então, a pessoa está super, sei lá, o marido pediu para separar. A pessoa começa a ficar feliz da vida. Não, eu estou feliz. Por quê? Porque meu marido se separou de mim. Mas você tá feliz com isso? Não, não estou feliz. Mas eu acho que... Ou, não estou feliz. Eu acho que eu estou feliz sim e tal. Então, a pessoa, ela vai descolar a razão, né, dessa emoção dela. A emoção vai ser bem incongruente. Aí nós temos também, ó, sintomas agressivos de hostis, que também aparecem do lado de sintomas psicóticos, tá? Hostilidade declarada, abusos verbais e físicos, automutilação, suicídio e abusos sexuais. Isso tá, esses sintomas agressivos e hostis, eles estão muito mais próximos dos sintomas positivos, tá? Então, não é porque é positivo que é bom, não. Positivo, ok, é bom. Não, positivo é porque ele é produzido. Positivo é porque ele se manifesta de forma bem contundente, tá? Então, os sintomas agressivos, eles estão bem próximos dos sintomas positivos, que é a hostilidade, a pessoa paranoica, ela é muito hostil, a pessoa paranoica, ela é extremamente verborreica, ela fala, ela produz violência sexual, violência física, violência verbal, tá? Tem também a automutilação, que também é uma produção que está bem próximo da questão dos sintomas positivos. O suicídio também, tá? Por que o suicídio? Porque muitas vezes a pessoa com sintomas positivos, delírios, alucinações, de perseguição, por exemplo, estou sendo perseguida já há muitos anos e aí eu não quero mais viver essa vida e tal, e acaba tirando a própria vida, tá? Então, há casos de suicídio na psicose, sim, porque há muita angústia. A psicose ou a esquizofrenia, ela é sinônimo de muita angústia, muito sofrimento. E isso faz com que a pessoa chegue a um determinado momento e ela acaba cometendo suicídio. Eu mesmo tive vários pacientes psicóticos que cometeram suicídio quando trabalhava na clínica, numa clínica psiquiátrica, né? Então, isso é bem comum. Até porque existem também os sintomas negativos e cognitivos. Então, esses sintomas negativos, eles acabam aumentando o potencial dos sintomas agressivos. Por isso que os sintomas agressivos, eles estão aí no meio na lâmina, tá? Eles estão no meio dos dois, porque são pontes um para o outro. Sintomas negativos e cognitivos, aí o afeto embotado, aquela pessoa que é para dentro, que é uma pessoa muito... o embotamento afetivo é sinônimo de reclusão, é sinônimo de isolamento social, tá? Não o isolamento social que a gente está vivendo, né? Mas um isolamento social provocado, tá? Sem justificativa, né? E esse isolamento social, ele não vem com culpa, nem com sensação de que eu estou mal porque eu estou isolado. Não. Ele realmente procura esse isolamento social. O retraimento social, tá vendo? O desinteresse social. A pessoa não tem interesse de ter uma vida social. Ela não tem interesse em sair, não tem interesse em nada fora dos domínios dela, tá? Nós temos também muito presente aí nos sintomas negativos da esquizofrenia a anedonia, que é a ausência de prazer. A pessoa não vê prazer em nada, a pessoa não quer fazer nada, ela não se manifesta, ela não sai de casa, ela em momento nenhum que em momento nenhum mesmo ela consegue se manifestar de forma prazerosa. Tudo que se vá, qualquer família, qualquer pessoa que vá fazer alguma coisa assim positiva para ela, ela não consegue aceitar e não consegue ver prazer naquilo. Tem a atenção que é prejudicada também. Eu tenho uma atenção que ela não consegue ser fixada. Sintomas negativos, a pessoa fica ali, meio inerte, sabe?
difícil demais de conseguir que a pessoa se manifeste de alguma forma. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa primeira aula. Acho que é importante que a gente entenda a necessidade de saber mais sobre os antipsicóticos, porque eventualmente isso vai aparecer para vocês, vocês vão ser chamados a trabalhar próximo a esse tipo de situação. E nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre os antipsicóticos de segunda geração, que aí eles são menos drásticos com relação aos sintomas positivos e menos drásticos também com relação aos sintomas negativos. Então, vamos para frente na próxima aula, falando mais de antipsicóticos mais a menos, que provavelmente são os que os pacientes que vocês vão pegar vão estar usando, certo?